Olá, eu sou a Patrícia Buniker para o Leia Aqui Brasil. Os principais assuntos lá no nosso país nesta terça-feira, 11 de outubro, são a reforma da Previdência e a aprovação em primeiro turno ontem da PEC 241. Vamos começar então pela PEC 241. O que é uma PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. Se for aprovada, a PEC altera algum determinado assunto da nossa Constituição. Essa PEC 241, ela limita os gastos públicos do governo por um período de 20 anos, ou seja, o governo só vai poder gastar até aquele limite determinado no orçamento para aquele ano específico. A PEC 241 foi aprovada ontem com grande maioria, mas essa aprovação foi de primeiro turno. Lembrando que a PEC precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Essa aprovação em primeiro turno, de acordo com os especialistas, mostra que o presidente Temer está trabalhando bem junto aos parlamentares e que isso mostra que ele tem aumentado a sua força política na Câmara Federal. Bem, como sempre, há especialistas a favor da PEC 241 e outros contra. Os que são contrários à aprovação desse teto para os gastos públicos por 20 anos dizem que isso poderá prejudicar áreas sensíveis como saúde e educação. Hoje, numa entrevista, o presidente Temer disse que isso não vai acontecer porque não existem limites específicos para cada área, ou seja, existe apenas um limite X e esse limite X precisa ser dividido em todas as áreas nas quais o governo precisa atuar. E ele garantiu que não vai deixar de beneficiar áreas tão importantes quanto saúde e educação. O segundo assunto, bem importante, que está rolando lá no Brasil hoje, terça-feira, 11 de outubro, é a questão da reforma da Previdência. Todo mundo concorda que é necessário fazer essa reforma, porque senão nos próximos 10 ou 20 anos a Previdência não terá mais dinheiro para pagar a nossa aposentadoria. Bem, a questão é então onde mudar. O presidente Michel Temer, numa entrevista, disse hoje que ainda não decidiu sobre a tal idade mínima, que passaria a ser 65 anos para todos nós, homens e mulheres brasileiros. Então a gente teria que trabalhar até os 65 anos, né? Para poder se aposentar. O presidente disse que isso ainda não está decidido. E ele disse ainda que vai igualar os setores público e privado, ou seja, os trabalhadores das áreas privadas vão se aposentar de maneira similar aos funcionários públicos, né? E ele disse ainda que vai incluir nessa reforma os políticos. E aí, gente, que eu acredito que nós precisamos refletir bastante, né? Essa reforma da Previdência para os políticos seria fundamental. Vamos lembrar que os políticos brasileiros se aposentam com salário integral, isso mesmo, integral, depois de apenas 2 mandatos, né? Enquanto que aí a gente trabalha 30 anos para se aposentar com R$1.000, R$2.000, eles se aposentam com salário integral depois de 2 mandatos, ou seja, 8 anos de trabalho, é só o que eles precisam. Esse é o ponto que precisa constar da nossa reforma da Previdência. Eu acredito que você também vai concordar comigo. E daqui a pouco a gente volta com mais informações. Até já!